Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vascão da Gama. E meus irmãos e irmãs vascaínas, vou falar uma coisa para vocês. Hoje foi mais um dia que eu tive que fazer uma colinha, porque o que tem de assunto hoje é para todos os gostos. A gente vai falar muito aí sobre essa situação do potencial construtivo. Uma notícia muito relevante que saiu ontem, o Vasco pedindo aí a recuperação judicial, a SAF aí quebrada. Iremos abordar a situação envolvendo as duas frentes do Vasco para chegar à Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. E claro, meus amigos, a gente vai falar aí sobre essa situação aí de renovação de contrato, porque o Vasco já tem 3 renovações de contratos aí engatilhadas. Perfeito? Apesar das dificuldades, eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você simplesmente se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Coloque muita atenção nessa situação aí da recuperação judicial, que a gente vai falar da SAF, né? Inclusive tem proposta aí para venda, mas a situação lá nos Estados Unidos está complicada. A gente vai explicar tudo aqui. Primeiramente, deixa eu mandar aqui um salve tanto para o Lincoln quanto para o GB, que foram convocados para a seleção sub-20. Aproveito o ensejo aqui e desejo felicidades ao nosso lateral esquerdo, Piton, que foi papai ontem. Dito isto, a gente começa a falar aqui da situação do Vasco da Gama dentro de campo. Agora, na parte da manhã, o Vasco finaliza os preparativos para o jogo contra o Palmeiras, lá no Mané Garrincha, partida confirmada, apesar aí do risco de saúde dos atletas, com pouca umidade de ar lá em Brasília. E vamos aguardar para a gente ver se essas mudanças no time do Vasco da Gama se confirmam, né? O João Vitor simplesmente aí treinando como titular durante toda a semana, o Cocão também, né? O Coutinho podendo aparecer no time titular dos Gigantes da Colina, situação do Ryan e do Emerson Rodrigues também ganhando muita conjectura aí para serem titulares, né? Então assim, a gente vai aguardar simplesmente o Paiva bater o martelo para a gente não ficar aqui especulando as escalações do Vasco da Gama e do Galo. Ou Galo o quê? Do Palmeiras, perfeito? Palmeiras que vai ter probleminhas aí. Situação da Copa do Brasil virou uma situação aí de vida ou morte para o Vasco, até pela situação financeira que o Vasco da Gama vive, né? Vocês sabem que o primeiro jogo é em Minas Gerais no dia 2, o segundo no dia 17, né? E vamos torcer para que dê tudo certo. Vamos falar aqui sobre a situação de renovação de contrato, porque o Vasco tem 3 renovações aí engatilhadas. Uma é a situação do Vegetti, tá? O Vegetti para estender o contrato com o Vasco da Gama até dezembro de 2026 por mais um ano. Outra situação é a situação do nosso goleiro Léo Jardim. O Léo Jardim aí renovando o vínculo empregatício aí com o Vasco da Gama, tudo bem encaminhado também. E o nosso Ryan, que apesar de propostas para deixar o Vasco,
O Vasco quer estender o contrato do Ryan para que o Vasco encontre mais solidez ali na situação da multa rescisória. Então o Pedrinho, apesar das dificuldades, aí encaminhando 3 renovações de contrato de 3 jogadores importantes aí no plantel Cruz Maltino. Bom, agora a gente vai falar aqui sobre essa situação do potencial construtivo, que tem muitas pessoas me cobrando. Pô, Laureano, você não falou na live de ontem? Gente, não tem o que falar. O que se tem é especulação de jornalista tentando cavar uma venda. Eu prefiro deixar o Pedrinho simplesmente falar sobre essa situação do potencial construtivo. Acho que o Pedrinho tem que vir a público para prestar conhecimento. Ontem saiu uma matéria do Atenção Vascaínos que disse, inclusive, que o Jorge Salgado vendeu uma parte. Por quanto que ele vendeu? Por quanto que ele vendeu? Será que essa situação não está embargada porque o Jorge Salgado fez merda? No Vasco não se tem transparência nenhuma, cara. Então, assim, a gente tem que deixar o Pedrinho simplesmente trabalhar e vir a público para esclarecer. A gente precisa aí de um esclarecimento por parte aí do gestor da Vasco SAF, que é o nosso Pedrinho. E diante dessa situação, ontem inclusive falou que o Vasco na próxima semana, notícia requentada, que o Vasco vai vender uma parcela, uma parte por 280 milhões. Já disseram isso essa semana. E aí o Vasco simplesmente contratou ali a empresa Primax Corporate para tentar capitalizar recursos aí para o Vasco da Gama, e é essa situação de momento. Certo? As pessoas, né? Então, gente, deixa o Pedrinho falar sobre essa situação. Quando ele falar, a gente fala. Agora, o que eu acho engraçado é a gente amanhecer o dia aqui, as pessoas falando de 280 milhões, e o Vasco ontem publicamente vem a público aí para pedir uma recuperação judicial, que a SAF quebrou. Vasco pedindo uma recuperação judicial. Vasco não vai ter mais condições de pagar o regime centralizado de execução no próximo ano, o SE. O Vasco, vocês sabem que as dívidas do Vasco da Gama estão todas ali na mesma vara, né, na 4ª vara empresarial do Rio de Janeiro, as cíveis e as trabalhistas, e o Vasco agora vai ter que chamar credor por credor para negociar, porque finalmente entenderam que estavam enxugando gelo, juro muito alto. Então, assim, cara, no Vasco os valores estão muito invertidos, porque aqui no Vasco as pessoas estavam falando aí que a Betfair ia colocar um jogador no Vasco. A gente sabe que o Vasco até já pegou dinheiro antecipado com a Betfair, 15 milhões. O Pedrinho já pegou até antecipado dinheiro. O Vasco numa situação pedindo recuperação judicial. Cara, uma situação muito delicada que o Vasco vive. E para piorar, o que acontece? O Vasco atrasa esse processo aí da SAF ali, fica 90 dias com essa ação suspensa, a gente não entende por quê. Com uma proposta já em mãos aí, que se comenta nos Estados Unidos que é de 680 milhões de reais para poder vender. E aí? Eu já falei, eu sou contra a venda. Agora, tem que mostrar uma solução. Agora, não pode esse processo ficar paralisado do jeito que está aí na Justiça do Rio, por mais 30 dias, o Vasco sentando para fazer acordo com a ECAP e eu pedindo recuperação judicial aqui, cara.
Eu espero que essa situação dessa recuperação judicial não seja para vender o Vasco mais rápido, porque a gente sabe que tem uma proposta de 680 milhões por 31% da SAF do Vasco, que só não foi para frente ainda por conta do processo lá nos Estados Unidos da América. Perfeito? Aguardemos para a gente ver essa situação e vamos ver como é que vai ficar. Agora o resto é conversa fiada aí de quem não tem o que dizer, o que falar. Perfeito? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!